eu vou ter que sair, infelizmente. Eu tenho um compromisso aqui que eu tenho que viajar correndo, pegar um avião. Mas eu queria deixar uma pergunta. Enquanto você vai falando, eu estou te ouvindo aqui nos estúdios. A pergunta é como você conseguiu ir para o segundo turno e ter essa votação extraordinária. Porque, assim, chegou uma hora que eu acreditei que você ia ganhar a eleição. Falei, vai ganhar, cara, vai ganhar. E numa região inóspita, não é nem numa cidade. Sim. Num contexto que nunca, se tivesse uma central de apostas, você ia pagar 30 por 1, 50 por 1 no começo da eleição, né? Lúdio, um abraço aí, obrigado, tudo de bom para você. Renato, eu que agradeço, tá? Bom dia e tchau, e bom dia, Adri, bom dia, Sinara. Bom dia, prazer recebê-lo aqui, deputado. Mas assim, essa questão, ela é a questão que a gente fez ela para a gente mesmo ainda na pré-campanha, quando eu me apresentei em setembro de 2023 como pré-candidato. E nós fomos construindo um processo de amadurecimento, a articulação de uma aliança para disputar a eleição, uma leitura da realidade na cidade e o esforço que nós teríamos que fazer para ir além do eleitorado do PT, ir além do eleitorado do Lula, se nós quiséssemos vencer as eleições. E foi essa a escolha que nos orientou e que nos permitiu dar conta dessa façanha de sair do terceiro lugar no início da eleição. O favorito era o candidato do União Brasil, presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, que tinha o apoio do governador, tinha uma aliança de mais de 13 partidos. No início da campanha, ele tinha 39% das intenções de voto nas pesquisas que eram divulgadas. O segundo colocado era o bolsonarista, o Abílio, candidato do PL, com 23%, e eu com 14% na aliança que nós construímos. Os partidos da nossa federação, a Federação Rede PSOL, foi a primeira vez aqui em Mato Grosso que a gente conseguiu nos unir ao PSOL e à Rede, e a aliança com o PSD, que é um partido de centro-direita, que me trouxe a Rafaela Fávaro como candidata a vice. Rafaela, jornalista, militante do PSD desde a juventude, filha do ministro da Agricultura, do Carlos Fávaro. Com essa aliança a gente entrou na disputa, mas já tendo claro que desde o início da campanha nós tínhamos que ampliar o nosso diálogo com essa nova classe trabalhadora sobre quem vocês falavam aí com o Edinho anteriormente. Lúdio, eu queria te perguntar o seguinte, eu estava falando há pouco aqui, não sei se você ouviu nos bastidores, mas eu tenho a impressão que nosso campo, em algumas cidades, a gente já dá como perdida, sabe? Cuiabá, a gente vai lá fazer aparição na eleição, mas não vai. Vocês viram o resultado acho que é Marquito, em Florianópolis, do PSOL. O cara tem uma super votação lá. Você não acha que às vezes a gente subestima o eleitorado, né? Parece que dá uma preguiça de lutar, né? Não, Lúdio? Porque desde o começo, eu acho que se você tivesse tido o apoio desde o começo, você poderia ter chegado lá, sabe? É verdade, viu, Sinara? Porque, assim, para me tornar candidato, foi um ano de luta. Dentro do PT, dentro da federação, porque a federação onde a gente está é uma federação que tinha contradições aqui. A minha candidatura era uma candidatura de oposição ao atual prefeito, que é do MDB, que tinha o vice do PV, que também era pré-candidato na nossa federação. Então, foi um trabalho, um processo de amadurecimento, de convencimento, para eu me tornar candidato. E o meu nome eu só virei candidato mesmo, o Lúdio será candidato do PT, da federação, no início de julho. Então, foi quando eu, de fato, comecei a fazer a nossa pré-campanha. Agora, qual foi o que nós buscamos? Primeiro isso, nós queremos ganhar a eleição, a gente não quer só disputar a eleição, a gente quer ganhar a eleição. Para ganhar a eleição, a gente precisa de 50% dos votos mais um. E, tendo como referência 2022, havia 61% do eleitorado que tinha votado no Bolsonaro, 39% no Lula, no segundo turno. Então, eu tinha que trazer voto de quem votou no Bolsonaro para ganhar as eleições. Então, foi esse o esforço que a gente fez
já desde o primeiro turno. Porque, tradicionalmente, também, a gente na esquerda, vamos agora, no primeiro turno, buscar o voto do eleitor petista, buscar o voto do eleitor do Lula, para só no segundo turno a gente buscar ampliar o diálogo com outros setores. Essa não foi a nossa escolha. Não, nós já vamos, desde o primeiro turno, buscar diálogo com setores mais amplos. E como fazer isso? Escapar da armadilha da polarização, Sinara e Dri, trazendo para o debate da eleição municipal os problemas da cidade. Eu sou médico sanitarista. 80% da população, as pesquisas apontavam, tinham como principal problema a saúde, o atendimento à saúde aqui em Cuiabá. Então, nós fomos apresentar propostas para a saúde, para mudar a realidade da saúde em Cuiabá. Nós fomos apresentar propostas para resolver o problema de 4.000 famílias que não conseguem vaga em creche todos os anos em Cuiabá. Nós fomos fazer o debate do transporte coletivo precário que a gente tem na nossa cidade, que estava entregue para os donos das empresas do transporte público. Nós fomos defender tarifa a R$1 no BRT, que é um modal de transporte intermunicipal que está em construção aqui em Cuiabá e Várzea Grande, que é uma cidade que é dividida apenas pelo rio Cuiabá com Cuiabá. Então, foi pautar os temas da cidade, para que a gente pudesse dialogar com setores mais amplos, com essa nova classe trabalhadora, com o eleitor evangélico, porque nós temos mais de 30% da população de Cuiabá que é evangélica. Está nas igrejas evangélicas, nas pentecostais, nas neopentecostais, e a gente precisa de diálogo com esse público, porque esse público está principalmente nas periferias da cidade. Como, por meio de proposta concreta, abrir diálogo com esses setores? Por exemplo, creche. 4.000 vagas em creche, nós precisaríamos de 200 salas de aula para 20 crianças cada sala. Não se faz isso da noite para o dia. Eu vou buscar recursos no governo federal, e a gente martelou muito isso. Olha, é importante a parceria com o governo federal para a gente resolver os problemas de Cuiabá, porque a cidade tem uma crise financeira importante. Mas até a gente construir as creches, vamos fazer parceria com as igrejas, com a Igreja Católica, com as igrejas evangélicas, identificar espaços físicos onde a gente possa alugar salas, alugar os espaços para com os professores da prefeitura, para com o material didático da prefeitura, tendo as condições estruturais, de segurança, a gente já rapidamente ampliar a oferta de vaga em creche nas periferias. Foi por esse caminho, por propostas concretas, que a gente foi buscar diálogo com esses setores, para crescer já no primeiro turno, para nos permitir já no primeiro turno ter um diálogo mais amplo. Agora, tinha uma pressão muito grande para entrar nesses temas que a extrema-direita ela pega ali para justamente fugir, né, dessas questões que realmente importam, que é as que você falou. Você teve muita pressão para falar aborto, droga, todas essas questões que a extrema-direita pressiona, Lúdio? Assim, essa questão surgiu no final do primeiro turno. Porque o primeiro turno ele foi muito concentrado na disputa com o candidato que era líder. Que inclusive é empreiteiro, é irmão do dono das empresas de ônibus que atuam em Cuiabá. Então, tanto eu quanto o candidato da extrema-direita pautamos muito essas questões do que significaria a prefeitura governada por esses interesses. Mas, ao final do primeiro turno, uns 10 dias antes do primeiro turno, as pesquisas apontavam que eu atravessava, que eu passava o Abílio, que eu iria para o segundo turno com o Botelho, com o candidato do União Brasil. Aí o Abílio, a extrema-direita, aí eles começaram a me atacar com a pauta de costumes, porque assim, eles têm uma máquina de campanha no WhatsApp, nos subterrâneos do WhatsApp, com fake news, e aí começaram a explorar muito essa pauta de costumes, a questão do aborto, das drogas, de dizer que nós levaríamos a tal da ideologia de gênero para dentro das escolas, banheiro unissex, e aí eu tive que reagir a isso, e reagir isso rapidamente.
quando começou o segundo turno, bem no início do segundo turno, eu já me posicionei sobre essas questões de uma forma muito objetiva, para não dar margem para qualquer discussão, para que a gente escapasse disso e pudesse debater os problemas da cidade. Além da pauta de costumes, eles apelaram, quando entrou o segundo turno, para o antipetismo. Porque o antipetismo sempre foi muito forte em Mato Grosso e em Cuiabá. Então, assim, o programa de TV e de rádio deles era fora PT, vamos varrer o PT, o PT não pode governar Cuiabá, o PT não pode governar Cuiabá. Foi isso que te derrotou? Eu acredito, sim. Foi a principal barreira nossa, Sinara. O sentimento anti-PT. Esse sentimento anti-PT, que ele não tem muita racionalidade, sabe? Ele foi colocado na cabeça das pessoas ao longo desses últimos 10, 11 anos, desde 2013. E então, assim, eu encontrava muito as pessoas diziam, Lúdio, você é o candidato mais preparado, você tem as melhores propostas, só que, Lúdio, você é do PT. O PT é isso, o PT é aquilo, o PT é aquilo. Eu falei, mas você vai deixar de votar em mim só por causa do PT? Mas e o outro candidato? Eu falei, não, realmente, o outro candidato é difícil, é complicado, mas você é do PT. Então era difícil. E, ao mesmo tempo, a gente passou a encontrar um eleitor que dizia assim, Lúdio, eu não gosto do PT, mas eu vou votar em você. Aí o que nós fizemos? Nós acolhemos esse eleitor, dizemos, olha, esse é um voto crítico. Esse é um voto que, mesmo que tenha crítica ao PT, e não adianta na campanha eu querer convencê-lo de que a crítica dele está equivocada, não adianta, porque o tempo é muito curto. Eu tenho que fazer isso ao longo de 4 anos, no cotidiano, por meio daquilo que eu acho que o PT precisa voltar a fazer, que é trabalho de base, que é ir para a base da sociedade, conviver com as pessoas, porque é lá que a gente vai dialeticamente, freirianamente, mudar essa compreensão que as pessoas têm do PT, da esquerda, do nosso governo. Não campanha é um momento importante, mas em campanha as coisas estão muito cristalizadas, então a gente tem que escapar dessa lógica. Como que nós escapamos? Acolhendo esse eleitor. Olha, esse voto é um voto crítico, porque ele tem crítica ao meu partido, mas vai votar em mim. Então eu terei que honrar esse voto, honrar o voto de quem gosta do PT e de quem não gosta do PT, porque nós vamos governar para toda a cidade e vamos pautar o nosso governo nos problemas concretos da cidade, em resolver o drama da saúde, em resolver o drama da educação infantil, em melhorar o transporte coletivo, em construir moradia popular na nossa cidade. E foi assim que a gente acabou abrindo espaço, crescendo. Tanto que na virada do primeiro turno foi muito difícil. Assim, eu passei para o segundo turno por uma diferença de 1.700 votos. Caramba! Meio ponto percentual foi a diferença. Então, assim, eu fiz uma aposta, que essa aposta é de ampliar o diálogo, mas eu poderia ter perdido e estar apanhando hoje até não aguentar mais por não ter ido para o segundo turno nas eleições aqui. Mas a gente conseguiu atravessar. E aí, quando a campanha no segundo turno começou, na primeira pesquisa a gente já estava lá na frente, já estava tecnicamente empatado. E eu atribuo isso a esse esforço que nós fizemos de ampliar o diálogo nosso com essa classe trabalhadora nova de quem a gente se distanciou. A gente, eu digo, o PT, a esquerda, se distanciou ao longo dos últimos anos. O Vitor está querendo fazer uma pergunta aqui, ó, o Vitor Sarno. Tem também, o Vitor diz, Lúdio, uma das marcas principais do governo Lula não deveria ser o mais especialistas e fim das filas no SUS, articulado com a saúde digital e atenção básica? Concordo. Porque essas propostas, elas ajudam aqui no município, na realidade concreta onde as pessoas vivem, a melhorar a qualidade da saúde. São propostas novas. Hoje, a avaliação que eu faço é que nós precisamos de marcas novas para poder alcançar a população que tem mais resistência ao nosso governo, tem mais resistência ao Lula, tem mais resistência ao PT. Com proposta concreta, nova, que mude a realidade
da vida das pessoas, e na saúde esses caminhos seriam caminhos interessantes para a gente debater, que inclusive nós trabalhamos na nossa campanha aqui em Cuiabá. Tem também um superchat do Caio Batista, ele diz: o Lula 3 padece de um pecado original, teto de gastos do Haddad, sem reforma tributária, como fazer a isenção do imposto de renda? Ah, não tem correlação de forças no parlamento, não há disputa na sociedade. Vemos isso na escala 6x1. E aí até queria te perguntar sobre essa PEC da escala 6x1, que ganhou uma força muito grande, né? Uma mobilização. Essa é uma pauta, por exemplo, que é capaz aí de ampliar a discussão para a classe trabalhadora que você estava falando? Assim, Caio, eu não diria que teto de gastos do Haddad é o pecado original. Não, eu não diria. Eu acho que o arcabouço fiscal foi o que foi possível construir na correlação de forças que a gente tem no Congresso Nacional. Agora, eu preciso dizer que nós, a esquerda, foi muito tímida depois que o Lula ganhou a eleição. Nós debatíamos a reforma da Previdência, que nós tínhamos que revogar a reforma da Previdência, nós tínhamos que revogar a reforma trabalhista. Essa era a pauta da esquerda antes do Lula assumir. O Lula assumiu, nós assumimos uma posição muito tímida, mas muito tímida, em não pautar esses temas. Nós não estávamos impedidos de pautar esses temas. Nós tivemos que esperar a campanha de 2024 e o Rick Azevedo, lá no Rio de Janeiro, na campanha dele de vereador, trazer um dos temas que deveriam ser revogados da tal da reforma trabalhista, para nos mostrar que havia um espaço enorme para a gente trabalhar e construir diálogo com a nossa população. Porque a escala 6x1 é um dos temas, é uma das maldades da reforma trabalhista do Temer, e nós nos esquecemos de combatê-la depois que nós ganhamos a eleição em 2022. É a timidez da esquerda, que assinara disso em relação às eleições. Exato. Vale para a luta cotidiana. Exatamente, né? Às vezes é mais realista do que o rei, né? Ficar achando que não pode. Ah, não, Cuiabá não temos chance, Florianópolis não temos chance. Aí não aposta, né? Não aposta. Não vamos debater reforma trabalhista, porque o Congresso, tal, a correlação de forças. E aí, depois de 2 anos a gente no governo, precisa do Rick vir dizer, não, tem que debater sim, nós vamos acabar com essa escala de 6x1. Por quê? Porque ele vive a realidade concreta dessa nova classe trabalhadora explorada no nosso país. E isso ganhou uma repercussão enorme e agora nós estamos todos correndo atrás dessa pauta para abraçá-la. E eu tenho certeza que existem outras pautas. Lúdio, eu estou curiosa para saber, você vai agora na próxima, você vem para deputado federal ou governador? Menina, essa é a pergunta que todo mundo me faz. Mas assim, eu a princípio quero continuar deputado estadual. Porque como deputado estadual, eu continuo aqui em Cuiabá, continuo no estado, me dá as condições de nos preparar para 2028, porque a responsabilidade que eu assumi com a cidade agora é uma responsabilidade importante. E algumas pessoas dizem, não, Lúcio, você tem que ser deputado federal. Assim, a gente vai avaliar isso ainda, mas se for avaliar pelo que eu penso hoje, é continuar como estadual, até porque eu tenho medo de avião, viu, Sinara? Muito bom. Esse aí, negócio de toda semana para Brasília me dá um sofrimento que vocês não têm noção. Você vai fazendo o gabinete, shadow gabinete, como eles chamam, né? Você vai ficar fazendo a oposição ao Abílio no dia a dia, né? Assim, nós temos uma tarefa grande que é a oposição ao governo do Estado aqui, porque a gente tem um governo autoritário, um bolsonarista que, como é que vocês utilizam a expressão, que come com garfo e faca, mas assim, que ataca muito o meio ambiente por meio de uma série de políticas que são muito nocivas. Nós estamos num estado central para o debate ambiental, porque aqui tem Pantanal, tem Cerrado, tem Amazônia, tem o berço das águas de bacias hidrográficas importantes, então é um enfrentamento cotidiano que a gente tem que fazer lá na Assembleia. O debate sobre o modelo de exploração que o agronegócio representa, porque embora a gente tenha uma aliança com setores
do agronegócio, a gente não pode abrir mão da crítica e do questionamento desse modelo, que concentra renda, que concentra riqueza, que derrama veneno sem parar no meio ambiente, que destrói a biodiversidade. Então, eu vou conciliar essa oposição que a gente faz no Estado, porque, assim, agora, na verdade, nós somos votados para fazer oposição ao governo municipal, mas a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque a gente quer o bem da cidade. Então, nós vamos monitorar, vamos acompanhar e cobrar os compromissos, porque mesmo na disputa, o adversário acaba tendo que assumir compromissos que a gente pauta no debate da eleição. Por exemplo, a situação da saúde. Ele vai ter que enfrentar e vai ter que encontrar a solução, e nós vamos pegar no pé dele para que isso aconteça. Tem um comentário aqui do Farol Moraes. Excelente entrevista à TV Fórum. Lúdio é Mato Grosso, desde Cuiabá, e ao fundo está o registro com a viola de coxo, tradição regional, variante da viola. É muito legal. Eu vi a viola, né? Chamou a atenção aquela violinha lá no fundo. É a viola de coxo, ela é uma tradição aqui de Mato Grosso. Mato Grosso tem uma riqueza cultural que é impressionante, porque são 43 povos indígenas, 43 línguas, 43 culturas, são os 3 biomas, são centenas de comunidades quilombolas, são os migrantes que vieram para cá de todo canto desse país, mas a viola do coxo ela é um símbolo nosso aqui do cururu e do siriri. Gente, eu posso dizer que tem uma tradição gastronômica enorme. Falei até para o assessor do Lúdio que eu estava grávida quando fui em Cuiabá e comi maravilhosamente em quantidade. Que tem rodízio de peixe em Cuiabá. Sabia, Adri? Tem rodízio de peixe. Eu nunca vi isso. Gente. Rodízio de peixe é muito verdade. E tem também um comentário da Nil Dedemo, dizendo: antipetismo cultivado pela elite, aliado ao pânico moral, difícil eleger nossos candidatos mesmo. E o Carlos Alberto diz: comprei 1,3 kg de picanha por R$80, custava mais de R$150. Se todo mundo trabalha e compra, o preço sobe, é a lei da oferta e procura. Agora ninguém está comendo osso, pé de galinha e a entranha de peixe. E a Marília Oliveira manda aqui um super sticker, muito obrigada pelo apoio. Estamos chegando aqui ao final, né, Sinara, da entrevista. Queria agradecer muito o Lúdio. E prazer mais enorme. Eu que agradeço. Tá? Eu torci muito pelo Lúdio, tá? Fiz campanha contra aquele idiota. O pessoal está aqui agradecendo que pelo menos se livrou do Brunini no Congresso. Vocês deixaram esse problema só com a gente aqui, viu? Só para Cuiabá, né? Nós vamos cuidar bem dele aqui. Obrigadão. Vocês estão bem ligadas aqui para Mato Grosso. Opa! Obrigada, viu? Vamos lá. Tchau, tchau, Lúdio. Obrigada. Obrigada.